Alô, bom dia, estamos de volta nesta quinta-feira, 23 de maio de 2024. Sejam todos bem-vindos na medida do possível, claro. Porque, meus amigos, não posso começar esse vídeo sem perguntar que mundo é esse? Que mundo é esse, meus amigos? No começo de agosto, no começo de outubro, se não me engano, no começo de agosto, perdão. No começo de agosto de 2022, o FBI fez uma operação cinematográfica em Mar-a-Lago, a residência de Donald Trump, e também um hotel na Flórida, para recuperar documentos que, segundo o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, Donald Trump teria levado na mão grande depois que saiu da presidência, documentos sobre a segurança dos Estados Unidos. Então criou-se uma operação cinematográfica. Vocês lembram disso? Eles entraram na residência de Donald Trump, vasculharam tudo o que podiam, inclusive Donald Trump chegou a dizer que até mesmo as roupas íntimas de sua esposa foram reviradas pelos agentes do FBI. E saíram, sim, com algumas caixas. Donald Trump não estava lá. E quem sabe tenha sido por Deus, pelo anjo da guarda, que Donald Trump não estivesse lá. Porque nessa semana, antes de ontem, foi divulgado a ordem que o Departamento de Justiça deu aos agentes do FBI para aquela operação. E sabem qual era a ordem? Atirarem Donald Trump para matar, se Donald Trump impusesse alguma resistência. Ele não estava lá, como disse. E talvez Donald Trump, com o seu ímpeto, ou, enfim, a sua característica um pouco, digamos, mais espalhafatosa, poderia, sim, se tornar um alvo letal para o FBI, já que o FBI tinha recebido a ordem de atirar para matar. Bem, parte do documento dizia o seguinte: os agentes do FBI de Washington e do FBI de Miami efetuarão uma busca em locais designados dentro de Mar-a-Lago para localizar e apreender informações confidenciais, documentos de segurança e registros do governo dos Estados Unidos conforme descrito em mandado de busca. Bem, isso dizia o documento. Alguns comentários hoje sobre o documento. A operação envolveu 25 agentes do FBI de Miami, 4 agentes do FBI de Washington, um indivíduo não identificado da sede do FBI, um advogado do Departamento de Justiça e o procurador assistente dos Estados Unidos do Distrito Sul da Flórida. Mas espera um pouquinho, tinha também um médico na operação. Por que um médico, né? Espera um pouco. De acordo com a ordem de operações, as autoridades policiais não estavam apenas buscando ou preparando uma busca rotineira por documentos presidenciais. Uma seção do plano descrevia como os agentes deveriam lidar com o potencial uso de força letal. Aí vocês estão vendo então parte do documento. O FBI também considerou vários cenários, caso o ex-presidente chegasse inesperadamente à sua residência durante a operação. Os agentes também estavam preparados para ir de porta em porta para aterrorizar os hóspedes de Mar-a-Lago, caso os funcionários se recusassem a entregar as chaves dos quartos. Além do equipamento para arrombar fechaduras, os agentes do FBI estavam armados, eles portavam armas, munições e algemas, bem como alicates de corte de tamanho médio e grande. Talvez o mais chocante seja que a equipe do FBI incluiu um médico para atender qualquer pessoa ferida durante a operação. A ordem de operação identificou um centro de trauma próximo com instruções sobre como chegar lá. Provas adicionais da moção não selada também indicam que agentes saquearam os quartos de Melania e Barron Trump, o filho de Trump.
O chefe do escritório de campo do FBI em Washington, na época, era Steven D'Antuono. Prestem atenção nesse nome, Steven D'Antuono. Além de liderar a investigação criminal sobre os eventos de 6 de janeiro, que incluiu a sua incapacidade de identificar e acusar o chamado Homem-Bomba, D'Antuono liderou o escritório de campo do FBI em Detroit em 2020, quando o FBI fabricou um esquema de armadilha para fazer parecer que os apoiadores de Donald Trump planejavam sequestrar e matar a governadora de Michigan, Gretchen Whitmer, em 2020. D'Antuono se aposentou em novembro de 2022, mas ele estava lá na operação, comandando a operação de busca e apreensão de documentos em Mar-a-Lago, na residência de Donald Trump. Já o procurador-geral dos Estados Unidos, Merrick Garland, aprovou a operação do FBI em Mar-a-Lago, segundo consta como assinatura no documento, ou seja, partiu exatamente do Departamento de Justiça. Bem, eu não lembro se eu dei essa notícia na época sobre a operação que teria, em tese, desmobilizado uma tentativa de sequestro e morte da governadora do Michigan, Gretchen Whitmer, mas eu posso voltar a esse tema no vídeo da tarde. Foi uma grande farsa, mas também ali comandada pelo Departamento de Justiça. Enfim, a situação já estava bastante crítica desde o 6 de janeiro e culminou então naquela operação cinematográfica em Mar-a-Lago. E a novidade é que, se Donald Trump estivesse lá e impusesse alguma resistência, ele hoje estaria na cidade dos pés juntos, como vocês bem podem deduzir. Mas tem mais, a coisa não para por aí. Vejam só, última notícia sobre esse caso. Documentos não lacrados do Departamento de Justiça revelam também que os funcionários dos Correios foram formalmente autorizados a usarem força letal durante a entrega de correspondências em Mar-a-Lago. Você ouviu bem. Funcionários do Correio foram formalmente autorizados a usar força letal na entrega de correspondências na residência de Donald Trump em Mar-a-Lago. E aí vejam só o que disse o procurador-geral, o Merrick Garland, sobre isso. Ele disse o seguinte: esse é um procedimento padrão. Ele disse isso, esse é um procedimento padrão. Não estamos de forma alguma avisando secretamente Donald Trump. Não, claro que não. Estamos apenas autorizando os transportadores de correio a dispararem contra Donald Trump se ele aparecer para receber a correspondência. Isso é para a segurança dos nossos funcionários dos Correios e não é nada fora do comum. Não é nada fora do comum. Imagine você que é um ex-presidente qualquer aí de uma república bananeira. Cuidado ao receber a sua correspondência. Imagine que o Departamento de Justiça, ou sabe, sei lá, Ministério da Justiça, tenha autorizado os funcionários do Correio a atirarem para matar. O sujeito toca a campainha, Correio. Você vai lá todo feliz, né, esperando um pacotinho da Amazon, e o cara está armado. Você é fulano de tal? Sou. Já era. Comentário a esse respeito. Sempre tem alguém comentando, né, com um certo brilhantismo. Nesse caso, até essa data, nenhum carteiro foi ferido durante visita a Mar-a-Lago, mas os especialistas alertam que é apenas uma questão de tempo até que Trump seja apanhado à espera ansiosa por um pacote. Aqui outro comentário bastante interessante. Este é um protocolo totalmente padrão e nada incomum, porque ele salva vidas. Atire para matar. Atire para matar se a sua vida estiver em perigo. Ou seja, se você estiver entregando uma correspondência para o ex-presidente Donald Trump. Atire para matar.
Bem, em relação ao documento, que agora é de conhecimento público do Departamento de Justiça, que autorizava o uso letal da força contra Trump, Trump postou uma resposta no Truth Social, dizendo que Biden sim é que é uma séria ameaça à democracia, e apelou à invocação da 25ª emenda contra Biden. Um comentário postado em seu nome, no nome de Trump, em um e-mail de campanha dizia o seguinte: o Departamento de Justiça de Biden foi autorizado a atirar em mim. Acabou de ser revelado que o Departamento de Justiça de Biden foi autorizado a usar força letal contra mim em Mar-a-Lago. Você sabe que eles estão ansiosos para fazer o impensável, ou seja, cancelar meu CPF. Ele não diz isso, mas esse seria o impensável. Os democratas acham que podem me assustar, me intimidar, me derrubar. Mas aqui está uma coisa que eles não sabem: nunca nos renderemos. O regime corrupto de Biden precisa receber essa mensagem, aqui e agora, de que o nosso movimento patriótico não pode ser parado. Antes que o dia acabe, estou convocando 1 milhão de patriotas pró-Trump para contribuir e dizer: parem com a caça às bruxas. Mas tem mais. Hoje, o presidente do Comitê Nacional Republicano reafirmou que Trump sofreu um ataque, ou um atentado, melhor dizendo, biológico. Isso é matéria hoje de capa de vários jornais lá nos Estados Unidos. Frascos de sangue, diz o Breitbart News, foram encontrados num pacote endereçado ao ex-presidente Donald Trump. Esse pacote foi enviado para a sede do Comitê Nacional Republicano, colocando o escritório em confinamento devido ao que o presidente Michael Whatley, o presidente do Comitê Nacional Republicano, chamou de ataque biológico. Uma equipe de materiais perigosos foi chamada e a equipe foi forçada a evacuar a sede do comitê em Washington D.C., na manhã de quarta-feira, depois que 2 frascos contendo sangue de uma fonte desconhecida foram entregues, informou o New York Post. Hoje, frascos de sangue foram enviados para a sede do Comitê Republicano Nacional. Agradecemos às autoridades que responderam rapidamente e garantiram a segurança de todos, disse Mike Whitley. Pois é. Mas se você achou que as coisas pararam por aí, prestem atenção no que vem agora, a sequência dos fatos. Matéria publicada hoje na Fox. O presidente Biden atingiu um marco na quarta-feira, ontem, nomeando oficialmente 200 juízes para a bancada federal e consolidando o que terá um efeito duradouro no judiciário do país, de acordo com especialistas e legisladores. Os juízes são importantes. Esses homens e mulheres têm o poder de defender os direitos básicos ou de os reverter, disse Biden, depois de indicar os 200 juízes, num comunicado, reconhecendo que suas 200 nomeações terão, então, este poder. O poder de defender os direitos básicos ou de revertê-los. Como assim reverter os direitos básicos? É a fala de Biden. Bem, é claro, quem acompanhou os meus 2 últimos vídeos sobre o julgamento de Trump entenderá qual é o poder dessa indicação. A Suprema Corte havia dado em 1976 imunidade total aos promotores. E aí eu lembrei que George Soros havia encontrado ali uma brecha para dominar, digamos assim, o âmbito jurídico e judicial do país. Por quê? Porque ele acabou incentivando, por assim dizer, a carreira de muitos advogados, que depois se tornariam promotores e até mesmo juízes. Só que detalhe, esta brecha só funciona na medida em que esses apadrinhados por George Soros colocam a política ou a ideologia acima do conhecimento jurídico ou da lei, etc. e tal.
Então, o que nós estamos vendo de lá para cá, ou melhor, dos anos 90 para cá, mais especificamente, é a formação de um corpo jurídico altamente politizado. E isso está se tornando bem claro agora, está bem explícito na atuação do juiz Juan Merchan, no caso em que Trump está sendo julgado ou acusado de 34 crimes, depois que teria, em tese, escondido o pagamento de $130 mil a uma acompanhante, Stormy Daniels. E as testemunhas de defesa de Trump alegam que foi tudo registrado e tem as provas, mas não interessa. Isso o juiz não quer ouvir. Bem, enfim, vocês já conhecem essa história. Só que agora, então, essa notícia diz que Biden consegue colocar mais 200 juízes nesse estilo, o estilo juiz político, é o que muitos especialistas estão dizendo, não sou eu, hein? Bem, como por exemplo o senador John Kennedy, que é republicano por Louisiana, ele disse o seguinte, ele classificou os indicados de Biden como os indicados mais políticos que já vi, indicados para a bancada federal. O que mais impressiona nessas nomeações é que elas seguem um padrão explícito do que e como os juízes devem atuar a partir de agora, ou dessas indicações. Eles estão lá para fortalecer ideologias de gênero, por exemplo, e também, quem sabe, a guerra racial. Porque vejam só o que diz a Fox. O Biden e seus homólogos no Senado, o líder da maioria, Chuck Schumer, e o presidente do Comitê Judiciário do Senado, Dick Durbin, democrata por Illinois, celebraram a conquista destacando especificamente a diversidade racial dos juízes, étnica e de gênero entre suas listas de nomeados. Ou seja, nesse caso, os nomeados não foram indicados por notório saber jurídico, não. É pelas suas posições políticas e ideológicas. Estamos fazendo com que nossos tribunais se pareçam mais com os Estados Unidos. Não serão apenas sócios brancos do sexo masculino em escritório de advocacia sofisticados. Não, esses juízes serão diferentes. Mas quem disse isso? Chuck Schumer. Ele disse isso a seus colegas em comentário no plenário do Senado. Ele completou 127 mulheres, 125 pessoas de cor, mais do dobro de mulheres e mais de 3 vezes as pessoas de cor confirmadas na última administração, ou seja, de Trump. Então, nesse caso, o critério aqui, como vocês bem podem deduzir, passa muito longe do saber jurídico, do conhecimento das leis. É outra história. Bem, é claro que você já percebeu que se conhecimento de leis, conhecimento da Constituição, conhecimento ou notório saber jurídico já não tem mais nada a ver para a indicação de um juiz, é claro que você deduzirá que agora o que interessa mesmo é que ele seja um ativista político com superpoderes. Sim, os juízes americanos cada vez mais serão apenas e tão somente ativistas políticos com canetas poderosas. Aliás, quem disse isso foi John Kennedy. Ele disse literalmente: teremos a partir de agora muitos novos ativistas políticos em bancadas federais que pensam que os juízes deverão ter cada vez mais superpoderes, ou seja, não serão apenas juízes, serão superlegisladores. Bem, se você pensa que já assistiu esse filme, é bem possível que sim, você já tenha assistido esse filme em algum outro canal por aí. Bem-vindos à nova ordem mundial. Para terminar, uma notícia interessante. A Noruega anunciou hoje que irá restringir a entrada de turistas russos, fechando o seu último acesso direto
ao espaço norueguês na sua fronteira com a Rússia. Os cidadãos russos cuja finalidade seja o turismo e outras viagens não essenciais serão rejeitados à entrada através da fronteira, afirmou o governo norueguês num comunicado, acrescentando que as novas restrições entrarão em vigor em 29 de maio. Bem, a Noruega, membro da OTAN, que partilha uma fronteira de 198 quilômetros com a Rússia, no Ártico, já tinha emitido antes também já tinha emitido um documento dizendo que muitos russos teriam dificuldade para entrar no país depois que a Rússia havia invadido a Ucrânia. E agora, então, parece a linha ficou mais dura. Os cidadãos russos cuja finalidade seja o turismo e outras viagens não essenciais serão rejeitados à entrada na Noruega através da fronteira. Esse não é um bom indício, evidentemente que não. As coisas estão, sim, escalando. À tarde eu volto, se Deus quiser. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e veja aí se você ainda é inscrito neste canal. Se não for mais inscrito, inscreva-se novamente, acione o sininho para receber as notificações e considere a possibilidade de tornar-se membro desse canal. Se você gosta desse canal, ajude-nos com a sua membresia. A membresia é baratinha, são 3 planos bem baratinhos, mas sim, nos ajudam e muito a continuarmos aqui na plataforma por pelo menos mais algum tempinho. Que mundo é esse, hein, meus amigos? Que mundo é esse? Até depois, se Deus quiser.